Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria poder encontrar vocês aqui mais uma vez na nossa escolinha bíblica. Hoje é dia 8 de novembro. Vejam como o ano está, olha, passando rapidinho. Quantas coisas já aconteceram, quantas investigações nós já realizamos até aqui, não é mesmo? Pensando que a nossa escolinha bíblica online começou por causa da quarentena, por causa dessa pandemia aí do coronavírus. E vejam como Deus é bom, como essa pandemia já está, olha, diminuindo, pouquinho em pouquinho acabando. Nós oramos para que o Senhor acabe de vez essa pandemia. E como vocês sabem, nós já estamos realizando os nossos encontros presenciais na nossa igrejinha. Mas ainda temos algumas crianças que ainda não estão podendo participar. Por isso nós ainda nos encontramos por aqui, na nossa escolinha online. E é sempre uma alegria. E na investigação de hoje nós vamos investigar mais uma qualidade de Deus, mais um atributo. Eu já vou aqui adiantar algumas coisas para vocês. E aí eu pergunto para você já ouviu falar na Liga da Justiça? Você já viu os filmes ou os quadrinhos da Liga da Justiça? Você sabe o que essa equipe costuma fazer, essa equipe de heróis? Eles costumam ir atrás ali dos injustiçados, aqueles que estão sofrendo ali algum tipo de perigo, não é mesmo? Eles vão ali atrás dos vilões, dos problemas ali daquelas cidades ou daquelas pessoas, e eles procuram salvar as pessoas do mal, do perigo, não é mesmo? Então olha só, já estou dando uma dica. Na investigação de hoje a gente vai investigar sobre justiça. Deus, ele também é um Deus de justiça, mas a justiça de Deus não é como a justiça humana, nem mesmo como a justiça dos heróis da Liga da Justiça. E é isso que nós vamos investigar aqui. E aí, estão preparados para essa aventura de hoje, hein? Vamos lá? Passando por aqui para te lembrar. Detetive, você não pode se esquecer da sua Bíblia, que é o seu mapa das suas investigações, hein? E se você também é Detetive Júnior e tem a revista, pegue aí a sua revista para anotar aí as pistas do mistério de hoje, hein? Combinado? Mais uma dica. Para entrar na investigação, você precisa falar a senha. Você já memorizou a senha? Olha que nós estamos falando a mesma senha aí vários domingos. Estamos repetindo para que você possa memorizar e guardar esses versículos na sua mente. Vamos lá? Vamos falar a senha, detetive. Vamos então, detetives, para a investigação de hoje. É mais uma investigação da série Quem é Deus? Já descobrimos muitas qualidades de Deus e hoje não será diferente. Mas antes de entrar na investigação de hoje, você pode falar a senha que você já deve ter memorizado. Vamos lá? Pode falar a senha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Muito bem, dito a senha, vamos para a investigação, que é a investigação número 7. O tema dessa investigação é punição ou salvação. Punição ou salvação. Você sabe o que é punição, detetive? Punição é um castigo quando alguém faz algo de errado, ou até mesmo uma sentença quando alguém comete algum crime. E salvação? Quando alguém salva ou se liberta
de algum perigo ou de uma situação difícil. Nós vivemos num mundo onde o mal está para todo lado. Todos os dias aparecem nos jornais e nos noticiários notícias de criminalidade, de roubos, assaltos, pessoas envolvidas com drogas, sequestros, assalto a banco, uma infinidade de crimes. Também podemos ver notícias de pessoas que se envolvem em brigas por qualquer razão. Brigas no trânsito, brigas em jogos de futebol, brigas na rua, brigas nas escolas. Outras notícias também sobre vandalismo, pessoas que destroem a cidade, quebram lojas, praças, pessoas que saem pichando os muros, sujando a cidade. Isso tudo confirma que o mal está por todo lado. A maldade está dentro do coração do homem. Além dessas notícias, podemos encontrar pessoas que vivem praticando a mentira, a fofoca, o bullying, falando palavrões, palavras ofensivas, gritaria, ódio. Isso tudo porque o pecado está no coração do homem desde Adão e Eva. Mas qual é a consequência, qual é o resultado daqueles que vivem praticando a maldade, pois deixam que o pecado tome conta de si? Será que existe algum tipo de punição, algum tipo de castigo para aqueles que praticam a maldade? Ou aqueles que desobedecem às leis e às regras? Sobre isso que é o mistério de hoje. Pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje. O mistério de hoje é: por que Deus pune ou salva o pecador? Por que Deus pune ou salva o pecador? Por que será, detetive, que algumas pessoas recebem a punição e outras pessoas são salvas? Hein? Para saber essa resposta, vamos à primeira pista. A pista número 1 diz: Deus pune o pecador. E sobre essa pista, você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis 6. Vamos ver dos versos 5 ao verso 22. Nós vimos na história da criação que Deus criou a natureza, o homem, e viu que tudo era muito bom. Mas com a entrada do pecado no mundo e com o passar do tempo, a maldade se espalhou. Os homens brigavam, tudo era motivo para fazer o mal. Brigas, discussões, roubos, mortes. A Bíblia diz que o Senhor observou toda essa maldade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos, os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou uma imensa tristeza. O Senhor disse: eu eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, os animais do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Imagina, detetive, que tristeza o Senhor estava sentindo. Mas havia um homem que encontrou favor diante do Senhor. Noé era uma pessoa justa, um homem bom e andava em comunhão com Deus. Então, um dia Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois eles encheram a terra de violência. Sim, eu destruirei todos eles da terra. E Deus ainda disse a Noé para que ele construísse uma grande embarcação, uma arca de madeira. O Senhor deu todas as orientações a Noé: qual material, quais seriam as medidas, tudo o que ele deveria fazer.
pois o Senhor avisou que ele cobriria a terra com um dilúvio e destruiria todos os seres vivos. Somente Noé, sua mulher e seus filhos seriam salvos. Assim fez Noé, tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Os homens daquela época tinham uma maldade tão grande em seus corações que não deram ouvido ao que Noé dizia e o seu aviso. Deus ainda orientou a Noé para que guardasse alimento suficiente para ele, sua família e todos os animais. E assim aconteceu. O Senhor deu ordem para que um casal de cada espécie de animal entrasse dentro da arca, para garantir que todas as espécies sobrevivessem na terra depois do dilúvio. E assim aconteceu. A Bíblia diz que a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobrindo todo o solo, e elevaram a arca bem acima da terra. E cada vez mais as águas subiam, e a arca flutuava em segurança. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram, aves, animais e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então vejam, detetives, Deus decidiu destruir a natureza e o homem por causa do pecado deles. Deus é justo, Ele faz o que é certo. Todos nós somos pecadores, culpados, por isso merecemos a punição, o castigo de Deus. Assim como aqueles homens da época de Noé. Quem não se arrepender do seu pecado não pode ser absolvido, não pode ter o pecado perdoado e por causa disso será condenado. Veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vejam, quem não se arrepende do seu pecado, o resultado é a morte eterna. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus, o justo juiz, e aquele que não se arrependeu do seu pecado não será salvo, não viverá com Deus no céu eternamente. Entenderam? Então, vamos à próxima pista, pista número 2, que diz assim: Deus salva o pecador. Ainda sobre a história de Noé, vamos ler Gênesis 7, de 1 a 10. A Bíblia diz que após os 150 dias, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Então, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. E foi baixando pouco a pouco. Depois desses dias, exatamente 5 meses, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram picos de outras montanhas. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois as águas ainda cobriam todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e trouxe-a de volta para dentro. Depois então de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou, trouxe no bico uma folha nova de oliveira.
Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Então todos desembarcaram. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu um holocausto. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei os seres vivos enquanto durar a terra. Então Deus abençoou Noé e seus filhos. A seguir, Deus disse a Noé e sua família: eu lhes dou o sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei um arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra e nelas aparecerá o arco-íris, eu me lembrarei da minha aliança com você e com todos os seres vivos. Então vejam, detetives, Deus fez uma aliança, um acordo, um pacto com Noé para salvá-lo e também a sua família. Assim como Noé, você também pode ser obediente a Deus, fazendo tudo o que Ele ordena na Bíblia. Veja, Deus é justo, tudo o que Ele faz é certo. Por isso, quem crê em Jesus Cristo, confessa e se arrepende do pecado, é perdoado por Deus e recebe a salvação. Sabem o que isso significa? Significa que aquele que recebe a salvação de Deus não será condenado no dia do julgamento. Pelo contrário, aquele que recebeu a salvação será absolvido, isso é, perdoado, e viverá eternamente no céu com Deus. Entenderam? Hoje nós aprendemos que Deus, Ele pune ou perdoa o pecador, porque Ele é justo. Por isso, você que crê no Senhor Jesus e o recebeu, você pode se alegrar, porque Deus perdoou o seu pecado. A Bíblia declara que você é salvo. Vamos ver o que diz lá em 1 João 1,8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, para ser salvo, detetive, basta confessar os pecados, se arrepender das coisas erradas que fazemos. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, mas ainda não confessou o seu pecado, nem se arrependeu, você pode fazer isso hoje mesmo, para que seja salvo também. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, detetive, se você precisar de ajuda para fazer essa oração, você pode falar com a tia Lucy, com o papai, a mamãe, algum adulto que possa te ajudar. Amém? Combinado? Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que é: por que Deus pune ou salva o pecador? Por que Deus pune ou salva o pecador? Já descobriram essa resposta? Então, pode falar a eureka de hoje. A eureka de hoje é: Deus pune ou salva o pecador porque Ele é justo. Deus é justo, detetive. Ele faz o que é certo.
Que maravilha poder conhecer sobre a justiça de Deus hoje. Amém? No episódio de hoje nós aprendemos sobre que Deus ele é um Deus justo. Hoje você pode conhecer um pouco sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus não é muito bem como a Liga da Justiça, como a justiça humana. A justiça de Deus ela é perfeita, não tem erro, não tem falhas. Que maravilha, não é mesmo? Vocês viram que Deus ele oferece salvação para toda aquela pessoa que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus, ele é o Salvador, que ele morreu na cruz para nos salvar e ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Basta crer nisso, nessa verdade que a Bíblia diz, e você poderá ser salvo. Mas existem aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem das coisas erradas que fazem. Essas não poderão entrar no reino de Deus e elas terão uma morte eterna. Isso sim é a punição aos pecadores, aqueles que não se arrependem aos seus pecados, assim como aconteceu com a humanidade que vivia nos tempos de Noé. Vocês viram que Noé, ele era o único homem obediente. Era o único homem que fazia o que era certo, que era justo. Que maravilha, não é mesmo? E você? Você quer ser como Noé também? Alguém que Deus olha assim, fala, olha esse menino, essa menina é nota 10. Eu quero para perto de mim. Todo mundo quer, não é mesmo? Então, vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, que você aí, detetive, possa ser um menino, uma menina obediente a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos aqui na investigação de hoje. Aprendemos que o Senhor é um Deus justo. A sua justiça ela é perfeita, ela nunca erra, nunca falha. E, ó Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada criança, com cada junior que tem participado aqui na nossa escolinha bíblica. Que o Senhor dê a cada um as virtudes como de Noé, virtude de obediência, virtude de fazer o que é reto, do que é justo. Ó Senhor, que o desejo de cada um seja agradar o seu coração, seja alegrar ao Senhor em tudo, em casa, com os amigos, na escola, na rua, estudando, fazendo seja o que for, mas que em tudo possamos agradar ao Senhor, assim como Noé agradou. E por isso ele e a sua família foram salvas por causa da tua justiça. Nós te pedimos perdão pelos pecados, nós confessamos os nossos pecados. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha lavar cada um de nós com o sangue de Jesus, Pai. Que o Senhor venha purificar, limpar cada coraçãozinho aqui. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, detetives. Que vocês aí, a partir de hoje, cada dia mais, possam viver uma vida justa, uma vida reta, viver com honestidade. Sabe como fazer isso? Se você comprou, pague. Se você pegou algo de alguém, devolva. Se você fez algo de errado, corrija, peça perdão. E assim você vai estar vivendo de uma forma maravilhosa e justa. E aí, vamos viver essa vida?
Então vamos louvar ao Senhor agora com uma canção que fala sobre um pouco a história de Noé. Vamos cantar? Enquanto o mundo está perdido, você tem um Salvador. Que legal! Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Que legal! Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um Salvador. Que legal! Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Que legal! Noé, homem justo e bom. Noé, ele era um homem bom porque ele andava com Deus. E você também pode ser uma menina boa, um menino bom, mas para isso você precisa o quê? Andar com Deus. E aí, vamos nessa? Quero ver, hein? Então vamos realizar a atividade de hoje. Prepare o seu material e vamos lá colocar mãos à obra. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis, canetinha. E hoje nós vamos fazer um desenho sobre o dilúvio. Após realizar esse desenho, você vai escrever o título dessa investigação, que é Punição ou Salvação. E aí você vai circular a palavra que representa o que Deus fez com Noé e sua família. Ele realizou a punição ou a salvação, hein, detetive? Deus salvou Noé e sua família, porque Deus viu que ele era honesto, justo e obediente a ele. Essa atividade vai nos lembrar da justiça de Deus. E aí você pode completar com o versículo de 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Muito bem, vamos lá então, mãos à obra. Muito bem, para a atividade de hoje, você vai fazer aí um desenho sobre o dilúvio. Geralmente, quando a gente faz uma atividade sobre a história de Noé, ficamos ali focados nos bichinhos, na arca, no Noé, não é mesmo? Sim, você vai fazer um desenho que represente o dilúvio. Mas hoje
você vai prestar atenção no que nós aprendemos hoje a respeito da punição ou da salvação, hein? Essa história explicou essas duas palavrinhas, né? Como é que Deus age através da punição e através da salvação. E aí você vai também escrever esse versículo que nós aprendemos para memorizar. Vamos lá? Quero ver, olha, maravilhosos desenhos aí, bem bonitos. Se você está participando online, você pode tirar uma foto e mandar para o WhatsApp do Ministério Infantil. E você que é detetive júnior, tem a revista. Nós vamos agora corrigir as provas do mistério dessa semana, hein? Quero ver se vocês estão anotando aí, fazendo durante a semana, um pouquinho cada dia, essas provas do mistério. Vamos lá? Vamos conferir? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, com essa palavrinha, desse atributo, dessa qualidade de Deus, que eu tenho certeza que você não vai mais se esquecer, sobre a justiça de Deus. E eu te encontro agora no próximo domingo, na Escolinha Bíblica do domingo que vem. O que será que nós vamos agora saber sobre Deus, hein? Então se você tem a revista, você pode já ir fazendo as provas do mistério durante a semana. Você já vai ter uma ideia sobre o que nós vamos investigar. Ok? Combinado? E você que tem participado do culto infantil online, eu espero vocês às 17h30, lá no aplicativo Zoom. Nós estamos encerrando uma série sobre João, o amigo amado de Jesus. Nós estamos aí aprendendo sobre o livro de Apocalipse. Então, aguardo vocês todos lá, logo mais à tarde. Combinado? Ok? Que vocês tenham uma semana muito feliz, muito abençoada, cheio da presença de Deus. Um grande beijo. Tchau!